Vamos então tentar atacar este problema de física que envolve a velocidade média. Conforme nós vimos, o primeiro passo consiste em você ler a questão atentamente. Esta questão caiu no vestibular da FUVEST em 2006 e diz o seguinte: um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio e, 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada d, e temos então as opções. A segunda opção consiste em você fazer um esquema simplificado do problema. Então, nós temos um automóvel e um ônibus em uma estrada retilínea. Vamos tentar aqui então desenhar uma estrada plana e retilínea. E se você não é tão bom em desenho quanto eu, você pode fazer o seu desenho através de representação. Esta caixa aqui, se deslocando com 100 km por hora, você acredita que é o automóvel. Esta outra caixa aqui, se deslocando com a velocidade de 75 km por hora, você acredita que é um ônibus. Depois de passado um intervalo de tempo igual a 40 minutos, nós teremos novamente o ônibus com velocidade de 75 km por hora, lado a lado com o automóvel com velocidade de 100 km por hora. Como o automóvel está mais rápido do que o ônibus, para que depois de 40 minutos eles estejam novamente lado a lado, isso implica que em algum momento no meio do caminho, ou ele reduziu a velocidade ou ele realizou uma parada. O problema nos diz que ele deve ter realizado uma parada e quer saber quanto tempo durou esta parada. O terceiro passo consiste em você escrever as equações relacionadas com o assunto envolvido. Este é um problema que envolve velocidade média. Nós sabemos que velocidade média pode ser calculada através da expressão Vm é igual a ΔS dividido por ΔT, onde ΔS é a distância percorrida e ΔT é o tempo gasto. O quarto passo consiste em você montar as equações e resolver. No entanto, não adianta sair substituindo os valores desesperadamente na equação. É preciso saber o que você está fazendo. Assim, analisando o problema, sabemos qual a velocidade do ônibus e sabemos quanto tempo ele gasta para percorrer uma determinada distância. Então, nós podemos calcular qual é a distância percorrida pelo ônibus, pois esta distância será a mesma distância percorrida pelo automóvel. Então, para o ônibus, vamos calcular qual é a distância percorrida. Então, para o ônibus, nós vamos aplicar a expressão da velocidade média. Como nós queremos saber quem é ΔS, podemos escrever então que ΔS vai ser igual à velocidade média multiplicado pelo tempo. A velocidade média é 75 km por hora. O tempo é 40 minutos. Não podemos escrever minutos e horas na mesma equação. Então, precisamos transformar o tempo para horas. Para transformar de minutos para horas, basta que você divida por 60. 40 dividido por 60, escrito na forma de fração, vai ser igual a 2/3 da hora. 40 minutos é o mesmo que 2/3 da hora. Então, substituindo, encontramos que ΔS vai ser igual a velocidade média do ônibus é de 75 km por hora. O tempo é de 2/3 da hora. Logo, a distância percorrida pelo ônibus vai ser igual a 50 km. Esta distância percorrida pelo ônibus será a mesma distância percorrida pelo automóvel. Então, se nós escrevermos a mesma expressão para o automóvel, nós vamos calcular quanto tempo levaria para o automóvel percorrer esta distância, 50 km, caso ele não tivesse parado.
Então, para o automóvel, nós sabemos qual a distância percorrida, sabemos qual a velocidade média e queremos saber quanto tempo ele levaria se não estivesse parado. Então, ΔT vai ser igual a ΔS dividido pela velocidade média. Assim, ΔT vai ser igual a distância percorrida é a mesma do ônibus, 50 km, dividido pela velocidade média do automóvel, que é de 100 km por hora. Isso implica que o automóvel gastaria meia hora para completar este percurso. E nós sabemos que meia hora equivale a 30 minutos. Basta que você multiplique por 60, que você vai obter o tempo expresso em minutos. Assim, nós concluímos que o ônibus gastou 40 minutos para realizar o percurso de 50 km. Se o automóvel não tivesse parado, ele faria o mesmo percurso em 30 minutos. Então, se ele realizou o percurso em 40 minutos, nós concluímos que o automóvel ficou parado durante o intervalo de tempo, ΔT, que vai ser igual à diferença dos tempos, 40 menos 30, que vai ser igual a 10 minutos. Chegamos assim ao final da questão e concluímos então que para que o automóvel ultrapasse o ônibus depois de 40 minutos, sendo que o automóvel estava mais rápido, isto quer dizer que ele ficou parado durante um intervalo de tempo de 10 minutos, o que corresponde à letra C.